Muitas pessoas procuram conhecer a Jesus. Algumas delas vão para a teologia, outras vão para os livros, para a literatura, outros tentam ouvir a respeito da boca de outras pessoas quem de fato era Jesus. E a pergunta que fica é: como eu faço para conhecer o Filho de Deus? Na oração da manhã de hoje, Deus tem uma mensagem muito importante para o seu coração e eu quero que você fique aqui comigo, que eu vou te mostrar como que você realmente identificará Cristo Jesus na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, entendendo toda a sua magnitude e toda a sua plenitude. E no final quero orar por você e te abençoar para que você frutifique, para que você seja muito próspero em nome de Jesus. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida e ainda não é inscrito. Eu quero te convidar a apertar aqui no botão embaixo de inscrever-se, depois você vai selecionar o sininho e apertar em todas. Fazendo isso, você será notificado sempre que estivermos com conteúdo novo. Lembrando também que se você gosta de ouvir podcasts, essas mensagens também estão nas principais plataformas do mercado. Então basta você procurar por Vivendo pela Vida Cast, pode ser no Spotify, pode ser no Apple Podcast, dentre outros aplicativos, e seguir o nosso perfil para que você receba esse alimento diário. Então a pergunta da manhã de hoje é essa, né? Como conhecer Jesus? Como saber se de fato Jesus ele é o Filho de Deus? E para responder essa dúvida, nós vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Pois alguém muito próximo de Jesus também teve essa dúvida. Então, se ele que era próximo teve a dúvida, imagine você. Então, o versículo 2 diz o seguinte: João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e o que vocês ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Amém? E olha só que passagem interessante, porque naquela época João Batista foi o antecessor de Jesus. Ele foi aquele comissionado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Inclusive foi ele quem batizou Cristo nas águas. Só que em um determinado momento dessa trajetória, dessa história, João Batista, que se encontrava preso, ele duvidou no seu coração, ele se questionou, né, dentro de si, se de fato Jesus ele era o Filho de Deus ou se haveria de esperar algo. E o interessante nessa mensagem é que Jesus ele poderia ter dado várias respostas. Jesus, por exemplo, poderia ter recorrido aos escritos antigos, os escritos dos profetas, dos patriarcas, a lei mosaica. Jesus poderia ter levantado as profecias que foram dadas ao povo judeu ao seu respeito. Jesus poderia ter dito que iria até ali à prisão conversar com João Batista de repente, né, tentar persuadi-lo a respeito de que de fato ele era o Filho de Deus. Mas de muitas respostas que o Cristo poderia dar, o interessante é que ele disse o seguinte: olha, se vocês estão fazendo essa pergunta para mim, eu quero que vocês devolvam para João Batista tudo aquilo que vocês estão vendo e tudo aquilo que vocês estão ouvindo. E aí o que Jesus fala? No versículo 5 ele diz o seguinte: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Ou, em outras palavras, o que Jesus quis dizer é o seguinte: vocês estão experimentando o reino na prática, vocês estão vendo o reino de Deus se processar na prática. Ou seja, através de milagres, através de curas, através de libertações,
através de transformações que só o próprio Deus pode fazer. Então, isso é muito mais forte do que qualquer literatura, isso é muito mais forte do que qualquer profecia, porque é o cumprimento de fato, é o acontecimento de fato, é o dia a dia de Cristo se processando como Filho de Deus e ele exalando todo o poder do reino de Deus, todo o poder que lhe foi concedido, né, que o Pai lhe deu para que ele operasse aqui enquanto homem. Então, a mensagem de Deus para você na manhã de hoje é que muito mais forte do que aquilo que você lê, muito mais forte às vezes do que aquilo que você ouve ou ouviu falar, é aquilo que de fato você experimenta. Querido, entenda que as ferramentas, elas estão aí para nos ajudar, né? A teologia, ela está aí para nos ajudar. Inclusive, eu sou formado em teologia, sou teólogo, mas eu quero dizer para você que de longe a teologia é a ferramenta ideal para que de fato você experimente Deus. Longe disso. Na verdade, o nosso Deus, ele é espírito e hoje ele habita em nós através do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem nos convence. É o próprio Deus que nos leva a ter experiências com ele. Não adianta você ler as escrituras, não adianta você apenas ficar lendo livros ou fazendo cursos ou até mesmo teologia. Se você não buscar a Deus no íntimo, se você não tiver experiências com Ele, você nunca de fato irá mergulhar na plenitude de Cristo, daquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Então, na manhã de hoje, o convite que Ele faz para você é para que de fato você experimente-o, para que você busque viver os milagres, para que você busque viver a plenitude que tem para ser derramada sobre a sua vida. Em cima dessa mensagem, eu quero orar por você nesse momento, te abençoando para que você flua e para que você prospere em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, te pedindo que o Senhor venha fazer com que essa palavra, Pai, venha gerar vida no seu coração, venha gerar interesse, Senhor, em experimentar os teus milagres, em viver o sobrenatural de Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dele, que os homens não conseguem, Pai, que a ciência não consegue, mas que o Senhor pode fazer, mas que o Senhor pode operar. Então, que em nome de Jesus, Pai, assim o Senhor faça na vida do meu irmão nessa manhã, Pai, que em nome de Jesus ele possa ter a convicção, assim como João Batista teve, de que de fato o Senhor é o Filho de Deus, de que de fato o Senhor foi enviado para tirar os pecados do mundo, para curar os enfermos, para sarar os leprosos, para trazer vida àqueles que estão mortos. E que essa mensagem, Pai, ela seja carregada pelo meu irmão, seja experimentada na vida do meu irmão e que ele também possa levar essa mesma mensagem a outras pessoas. E que tudo isso ocorra, Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que pessoas venham entregar as suas vidas ao Senhor, Pai, e para que o teu reino seja estabelecido para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Então, se você crê nessa mensagem, já coloca aí nos comentários, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. E se ela falou ao seu coração, compartilhe ela com outras pessoas. Ajude-nos a semear a palavra das boas novas do reino de Deus. Lembrando a você, caso tenha perdido a palavra de ontem, vou deixar aqui o link para você assistir. Foi uma bênção. E amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando, meditando na Sua palavra. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.